o pão de mel, como você pode ampliar esse seu mundo aí da sua cozinha. Por quê? Porque você está aí sem saber o que fazer, só sabe fazer esse pão de mel aqui, ó. Só sabe fazer esse pão de mel. Eita, vamos. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar o que você pode fazer com a massa desse pão de mel. Não é só esse que é o seu produto para trabalhar. Eu vou abrir os horizontes aqui para você começar a trabalhar com pão de mel, a vender muito pão de mel, empreender com pão de mel, de várias formas, com vários públicos, e você, sabendo diferenciar o público, você vai ter muito sucesso com pão de mel, tá? Então, eu trouxe aqui algumas amostras para a gente conversar. Tem cidades do nosso país que as pessoas, as alunas, as abelhinhas, elas têm dificuldade para vender o seu pão de mel. Mas por que, Maria Antônia? Porque as pessoas não conhecem o pão de mel artesanal, não conhecem o pão de mel que a gente faz com carinho na nossa cozinha, que é esse pão de mel aqui, ó, que vocês vão ver. Vou passar aqui, ó, fofinho, gente. É um pão de mel fofinho, delicioso, que você pode fazer na sua casa, para a sua família. E as pessoas conhecem só esse aqui. Essas pessoas que estão falando para você que não gostam de pão de mel, que torce o bico para pão de mel, olha o que elas conhecem, eu trouxe para vocês hoje. Elas conhecem esse pão de mel. Vamos dar graças a Deus que existe a indústria. Mas, entre o que nós fazemos em casa e o que a indústria pode nos oferecer, é muito diferente, gente. É muito diferente. Você vai cortar um pão de mel desse, macio, fofinho. Eu fiz hoje, gente, para a gente ter esse, ó, isso aqui, essa maciez, meu dedo, ó, ele afunda na nossa massinha. Esse aqui, tudo bem que ele está banhado já, mas olha isso. Esse pão de mel industrializado, ó, ele é assim. Agora, você já leu o rótulo da embalagem? O que é que tem aqui dentro? Então, a gente tem gente aqui, dá graças a Deus sim pela indústria existir. Porque a partir da indústria foram criadas várias formas de transformar o alimento para que a gente consiga alimentar o mundo. A gente consiga conservar e as pessoas se alimentar. Os efeitos colaterais é outra coisa. Mas, o que acontece hoje? O que é que nós podemos fazer? Muito diferente disso, gente. Então, o que você tem que fazer aí na sua cidade, que o seu público, o público que você está buscando, eles estão torcendo o nariz para o seu pão de mel, porque você tem que pegar esse aqui, ó, fala, olha, é esse pão de mel que você conhece? Então, come esse pão de mel e come o meu pão de mel. Experimenta o meu pão de mel. É outra coisa, gente. É outra história. E vocês que fazem pão de mel, vocês sabem que é verdade o que eu estou dizendo. Então, o que você tem que fazer? Bater firme em cima do nosso pão de mel caseiro, do nosso pão de mel artesanal, do nosso pão de mel feito com carinho, com cuidado, com zelo. É isso que você tem que fazer. E aí, para você que fala para mim, nossa, eu não sabia que existia 2 tipos de pão de mel. Aqui, quando você ouviu isso, é porque você me ouviu falar do pão de mel moldado e do pão de mel banhado. Esse pão de mel que eu acabei de mostrar, ele é o pão de mel que nós banhamos, né?
nós banhamos, é o pão de mel onde tudo começou. Mas, com a evolução, como nós somos muito criativos e a indústria nos ajuda muito a transformar também o nosso artesanal, o nosso caseiro, e nos dá inspiração para a gente criar e a gente vai lá e faz. Então, existe sim o banhado e o moldado, mas é só esses. Muitas de vocês que estão me ouvindo vai me dizer, só esse pão de mel que existe? Ah, não. Então, eu quero que você me conta, escreve aqui no chat para mim, pessoal do Instagram, qual é o pão de mel que você faz? Moldado ou banhado? Qual é o tipo de pão de mel que vocês fazem? Banhado ou moldado? Me conta. Vamos contando aí para mim por quê? Porque vocês vão ver a variedade, as oportunidades que você que sabe fazer, tanto moldado quanto banhado, você não imagina quanta oportunidade você tem à sua frente no mercado brasileiro. E você tem que buscar aí na sua cidade, por quê? Faz o banhado, o que mais? Quem aí é como eu, trabalha na cozinha de casa? Me conta. Quem trabalha na cozinha de casa? Vamos lá, gente. Vamos conversar aí, vamos lá. Vão escrevendo aí, ó. Eu trabalho em casa. Eu digo para você que você tem sim que investir no pão de mel. Ele tem que estar no seu cardápio, no seu catálogo, porque ele é prático, versátil e muito lucrativo. E a gente tem essas duas opções para você começar a brincar. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui que esclarecer o seguinte: não tem nada de errado se você trabalha com moldado ou se você trabalha com banhado. Se você tem a preferência por um deles, fique em paz, não tem nada de errado. O que importa é você conseguir pagar os seus boletos, é você ajudar na renda familiar, é você realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Então você tem sim que fazer pão de mel, porque ele pode realizar seu sonho. Ele pode realizar seu sonho. Eu tenho abelhinhas que me contam que elas são das antigas, que faz pão de mel há mais de 10 anos, talvez igual a você aqui do TikTok. Você sabe o que ela me contou? Que a filha dela fazia faculdade, uma universidade federal. A filha fazia faculdade, Universidade Federal. E ela vinha para casa buscar os pães de mel da mãe, que a mãe fazia para ajudar a filha a pagar a estadia dela lá na faculdade. E o que aconteceu? Os amigos, ela vendia lá, ela não tinha vergonha, e o que todos nós temos que fazer, sem vergonha de vender. O que essa moça fazia, essa filha? Ela vendia, porque ela sabia que ela precisava daquele pão de mel, daquele dinheiro para ajudar a pagar as despesas dela lá. A mãe era caseira, enfim, gente, vocês têm que me acompanhar, porque ela vai vir aqui fazer uma live comigo e contar a experiência dela com pão de mel, para incentivar você que está aí travado e não começa. A filha levava, gente, já vendido, uma mala cheia de pão de mel. Eu nunca ouvi falar isso. E ela me falou essa semana, eu fiquei encantada. E ela é uma fofa. E quantas dessas não tem aí pelo mundo espalhado, que sustentou filho em faculdade, que ajudou o filho que estava desempregado, ajudava na renda da família dele, e tem ainda. Quantas mães não faz uma renda extra ou vive de pão de mel para ajudar a família, para dar um destino melhor para o seu filho? Então não tem nada de errado, o que importa é que você ganhe dinheiro, que você faça as coisas acontecer, porque desemprego está cheio e tem muita mulher dentro de casa com muitas habilidades valiosas
que precisam ser valorizadas e elas precisam colocar em prática, principalmente se você gosta da confeitaria, da cozinha e sabe que consegue se virar. Começa. O intuito aqui é mostrar para você as oportunidades que você pode ter aí na sua cidade, para você apresentar o seu pão de mel de várias formas. Você vai atingir outros públicos, vai atrair novos clientes, para atingir o faturamento que você planejou. Agora me conta, eu quero saber, quem é que já planejou 2024? Ah, eu faturo R$1.000, eu quero faturar 2.000 até tal data, até julho. Eu quero faturar 3.000 até setembro, outubro, e no final do ano eu quero estar com 5.000 de faturamento. Quem é que fez isso? Então, você vai saber qual é a diferença e como você vai apresentar o pão de mel banhado e o pão de mel tradicional. Mas, Maria Antônia, qual é a diferença do pão de mel tradicional, do pão de mel gourmet, do pão de mel, enfim, certo? Então, o pão de mel tradicional é uma sobremesa, gente, que ele não foi criado aqui no Brasil, ele não surgiu no Brasil, ele é da Europa, especificamente da Alemanha e da Bélgica. É o que a gente encontra aqui na rede social, tá? E ele veio para o Brasil pelos imigrantes. As receitas que vocês todas que me seguem já conhecem é o quê? É a base de farinha, de ovos, para algumas, né, tem ovos, outras não, mascavo, leite, chocolate, especiarias, então, uma infinidade. Cada uma pode usar a que mais gostar. Por quê? E eu falo, se você usa uma especiarias, procure usar sempre a mesma, a que você encontra com mais facilidade aí na sua região, para que você não fique mudando muito o sabor, confunde o paladar do cliente, tá? É importante isso. E você vai assar isso daí. Esse é o tradicional. Mas eles descobriram, lá os antepassados descobriram que esse bolinho delicioso, cheio de especiarias, saboroso, cheiroso. Hoje eu fui fazer aqui vários formatos que eu vou mostrar para vocês. Minha cozinha fica maravilhosa. Aquele cheiro que vai pela casa toda. Isso é fantástico. E isso, quando a gente banha no chocolate, eles descobriram há muitos anos atrás que ele banhado no chocolate, ele ganhava mais vida, mais validade, maiores dias de validade, vida útil. Então, eles podiam consumir por mais tempo. Eu digo para você que está começando, você vai começar com o que você tem e vai fazer o melhor. Maria Antônia, eu não tenho condições de comprar um chocolate nobre. Tá tudo bem. Você vai começar com a cobertura fracionada, sabor chocolate, que a grande maioria das indústrias e dessas fábricas de chocolate que faz bombons usam essas coberturas. Algumas cascas de ovos de Páscoa que você compra, não vou produzir em casa não, eu vou comprar, certo? Elas fazem de cobertura fracionada. Então, você pode começar sim com a cobertura fracionada. Eu ensinei aqui na nossa tabela de precificação que você vai cobrar um preço justo. Quem for colocar o chocolate nobre vai pelo preço do chocolate nobre. Quem for fazer com fracionado vai cobrar o preço da fracionada. E tá tudo bem. O que a gente precisa é trabalhar e ganhar dinheiro. E com o tempo, você fazendo a precificação do jeito que eu ensinei, sabendo definir o seu custo, a sua mão de obra e o seu lucro, você vai conseguir investir no seu negócio e vai conseguir escolhendo novos clientes, buscando novas oportunidades. Por quê? Nós, quando chegamos a um determinado nível, a gente quer dar o próximo passo.
E o próximo passo qual é? Qual é o meu sonho? É ter um ateliê, uma confeitaria de porta aberta no shopping, em tal lugar, isso e aquilo, talvez você precise mudar os seus ingredientes. Mas, o que acontece? Muitas vezes a gente vai encontrar o pão de mel comum, a maioria das vezes. A cobertura é feita de chocolate e pode variar com sabores, branco, meio amargo e tal. Mas também é comum encontrar o recheio de doce de leite. Antigamente não existia recheio. Nós adaptamos o doce de leite, ou o brigadeiro, ou a infinidade que todos vocês conhecem. E essa combinação de sabor das especiarias, do chocolate, do recheio, meu Deus, gente, explode na nossa boca. A gente come um, dois e tem que sair de perto, porque não dá para resistir, não é verdade? Agora, como é esse pão de mel gourmet, Maria Antônia? Como é que a gente pode chamar o pão de mel gourmet? Você vai fazer lá o seu pão de mel tradicional? Você pode colocar assim, você deve, muitos de vocês fazem até, colocar o mel, banhar num chocolate nobre. É um pão de mel, não deixa de ser um pão de mel gourmet. Ele é o banhado gourmet e tem o moldado gourmet. E nada de errado. Então, quando você faz o pão de mel na versão gourmet, vamos dizer que é uma versão mais sofisticada, mais refinada, né? Que um tradicional, mais um tradicional, vamos imaginar que um tradicional desse, da indústria, né? Porque o nosso, ele pode ser transformado sim, mas olha só, ele costuma ser elaborado com ingredientes diferenciados de alta qualidade e pode apresentar variações tanto na massa quanto na cobertura e recheio. Vocês sabem o que eu estou dizendo aqui. Cobertura, uma infinidade. Recheio, mais ainda. E a massa, você encontra um zilhão de massa por aí, com diferentes especiarias. Mas os ingredientes premium, os ingredientes mais elaborados, que pode deixar o seu pão de mel diferenciado e você vai cobrar por isso. São ingredientes de alta qualidade, como um chocolate nobre. Para você que já está aí na trilha da confeitaria, vocês sabem qual é o mais caro e qual é o mais barato e a diferença de preço de cada um. Tem chocolate nobre para todo tipo de público, tá? Não se preocupe com o que você vai começar, tá? Tem chocolate nobre de todos os valores. Então, o mel, você saber a procedência do mel, tá? Acaba sendo algo diferenciado na sua produção. Você pode cobrar um pouco mais caro por isso. Você vai usar também, você vai colocar as especiarias frescas e a variedade de chocolate. A variedade de chocolate para o pão de mel gourmet, ele pode ser coberto com chocolate blend, ao leite meio amargo, branco, zero açúcar, é uma cobertura zero açúcar. Zero açúcar, tá? É branca? Maria Antônia, mas eu gosto só eu gosto só da amarga ou meio amargo, mas enfim, sem açúcar, dá salvado, gente, sem açúcar. Mas tem o chocolate meio amargo, tem o ao leite, tem com traços de lactose. Então, a Salvari, ela trouxe para o mercado uma linha de chocolate que vale a pena você aí usar. Nós vamos cobrir alguns pães de mel aqui para que você veja e para que você perceba qual é a diferença de tudo isso. Então, tudo isso, zero lactose. Aqui eles pedem, o fabricante pede para que a gente fale para vocês o seguinte: não é zero lactose, ele pode conter traços de lactose. Por quê? Ele é feito no mesmo recipiente que é feito ao leite meio amargo, tá? Então, pode conter. Então, você tem que falar isso para o cliente. E algumas versões pode ter até camadas diferentes. O seu pão de mel, você pode banhar
um branquinho por baixo, o escurinho por cima e vice-versa. Você pode dar 2 banhos, fica lindo, diferente, enfim, e pode colorir, pode, enfim, você pode fazer um monte de coisa. E os recheios, então? Os recheios são sofisticadíssimos desse pão de mel gourmet. Você sabe que você pode pegar pistache, amêndoa, damasco, tâmaras, licores, geleias, compotas e uma infinidade de recheios, de produtos, de ingredientes que você pode acrescentar aí no seu recheio para valorizar o seu pão de mel. As decorações do pão de mel gourmet são especiais, porque você tem que levar em consideração os produtos que você vai usar e outra, você pode fazer decorações diferenciadas. Você pode fazer coloridos, você pode fazer os personalizados, você pode colocar aquelas folhinhas de ouro, fazer de risquinho mesmo, mas colocar aquela folhinha de ouro, ou as pastas de leite em pó, fazer aquelas decorações de bichinho, de personalizar, gente, do jeito que o cliente quer, para a festa que ele quer. Pasta de chocolate, pasta de brigadeiro e a pasta de leite em pó, a pasta americana. Gente, você não ganha dinheiro porque você ainda não entendeu que você tem um potinho de ouro na sua mão. E essas decorações especiais, elas são muito valorizadas, muito. O pão de mel que você pega aqui, tá? Um pãozinho de mel desse, tá sem chocolate, sem recheio, sem nada. Um pão de mel desse aqui, você pode vender ele recheado, você vai vender ele de 7 a 8 reais, tá? Aí, quanto que você precisa vender para você faturar 3 mil, 4 mil reais? Você tem que vender bastante, né? Eu fiz um cálculo aqui. Você tem que vender 130, 140 de um, para você fazer 3 mil. Olha, vou ter que falar com 130 clientes, 200 clientes, se eu quiser 5 mil reais, 200 e poucos clientes. Não, gente. Você vai fazer caixinha de 2 em 2. Você vai fazer uma caixinha de 4 para levar para a família. Entende? Então, em vez de você vai atender um cliente só e vai vender 4. Pensa nisso. Não pense que você tem que vender 250, 300 pães de mel, 500 pães de mel para você faturar 5, 6 mil reais. E as embalagens, gente, no pão de mel gourmet também conta muito a embalagem. Então, são embalagens sofisticadas, tá? E você vai tornar o seu pão de mel banhado, tradicional, de risquinho, todo de risquinho, com só uma folhinha de ouro que a gente pode fazer aqui também, não nada de ouro, aquela que a gente compra lá, a gente pode fazer uma imitação aqui, e você coloca só um negocinho de ouro, e você põe dentro de uma caixa maravilhosa. Então, você vai deixar o seu pão de mel com uma embalagem sofisticada, uma opção popular, mas uma opção fina, que entra em qualquer festa. Então, o pão de mel gourmet é uma versão mais requintada, mais elaborada do tradicional, porque o tradicional, que você pode fazer o mais barato, e tem que fazer, se você é o que você pode fazer hoje, você vai colocar, ao invés do mel, você vai pôr o glicosado. E às vezes, muitas confeiteiras nem põem uma essência de mel lá. Eu não julgo, gente. É o que você tem para você começar? Começa, tá? Começa, mas continue estudando sempre, que aí você vai sempre mudando de nível. A gente sempre começa lá na base da pirâmide. A gente tem que começar por baixo e ir estruturando. É igual a nossa casa. Quando vai fazer uma casa, não tem que estruturar a base? Então você vai aprender a fazer com o que você tem. E você vai estudando e vai crescendo e vai mudando o seu público, e vai mudando os seus ingredientes, e aí você vai acabar sendo uma mega profissional, porque você já aprendeu tudo sobre a confeitaria, sobre o pão de mel,
E não é só fazer uma receita e sair vendendo, não. Tem muita coisa que você precisa saber. Então, é importante isso. O pão de mel não é um simples bolo. Embora ele tenha as mesmas aparências que os bolos que vai o que farinha, são as mesmas bases, algumas delas a mesma base, mas esse pão de mel, ele tem uma textura diferente. Ele é mais compacto, ele é diferente o resultado do que um bolo normal. Ele é semelhante a um bolo, mas na sua preparação e a consistência são distintas, tá? E ele não é exclusivo para épocas específicas. Gente, realmente, o pão de mel, ele vende o ano inteiro. E você pode colocar esse pão de mel, eu falo, o que eu costumo dizer aqui, gente, você pode vestir o pão de mel com qualquer roupa. Ele entra em qualquer festa. O que você está esperando que você ainda não começou a fazer pão de mel? Precisa começar a fazer. Por quê? Porque o pão de mel ele tem uma durabilidade muito maior do que qualquer outro bolo que você vai fazer. Então, se você pega uma grande produção, como eu pego aqui, eu cheguei a faturar, gente, R$ 5.700 com um pedido de corporativo. Um pedido de pão de mel corporativo. E sabe qual foi que eu fiz, gente? O banhado, o moldado, com risquinho. Só. 5.700. Trabalhei muito. Planejei perfeitamente. Por quê? Porque como eu já faço casamentos e vários outros tipos de festa, já tinha feito quando chegou esse grande pedido, eu já sabia fazer o planejamento para os grandes pedidos. Então, eu planejei perfeitamente. É claro que a produção foi em uma semana, mas não se engane, porque eu trabalhei 15 dias antes, talvez até 20 dias antes, planejando, indo atrás dos ingredientes, fazendo contas. As contas que eu faço aqui, que eu mostrei tudo, gente. Tudo na aula, nas 3 primeiras aulas. Falei muito sobre precificação. Ficou até cansativo. Mas se a gente abrir uma live para falar de precificação de novo, tem assunto. Tem assunto. Por quê? Porque lá nessa live eu te ensinei a fazer o seguinte, a calcular quanto é que você precisa para atender um grande pedido. Quanto que você tem que comprar de ingrediente para atender um grande pedido? Se você foi esperta, você sacou essa minha dica, tá? Por quê? Porque às vezes a gente fica, eu vou pegar uma grande produção, mas você não tem ideia de quanto você tem que ter de insumos, de ingredientes em casa, de material, para você poder atender aquele pedido. Aí falta material, você sai correndo igual uma desesperada para ir buscar. Essa hora que você ficou longe da produção é noite sem dormir. Desorganização. Eu fiz muito isso, por isso que eu falo para vocês com propriedade. Eu ensino para vocês o que eu sofri na pele. Saía correndo, se não era eu, era meu marido, porque era uma loucura, era uma doideira. E vocês podem cair nessa mesma cilada. Então, você precisa aprender a aproveitar a oportunidade para expandir e buscar novos clientes, descobrir novos sabores, novas oportunidades, como esse corporativo que eu falei. Os grandes eventos como casamentos, que eu trabalhei muito, mas, gente, Maria Antônia, como que você faz? Fazia tudo sozinha? Gente, o planejamento de uma festa de casamento, de docinhos finos para casamento, desde que você atendeu o cliente, você começa o planejamento. Por quê? Você atendeu o cliente, eu nunca me esqueço desses casamentos, gente. Por quê? Era atender o cliente queria o orçamento. Aí você passa o seu cardápio de doces, o seu catálogo de doces para o cliente vai escolher. Ele escolheu, você vai fazer as contas e mandar o orçamento para ele.
Olha só o trabalheiro, e depois você fica, ai, porque eu vou cobrar, ai, tá caro, ai. Gente, você tem que aprender a fazer preço, fazer custo, fazer o cálculo para você ter o preço justo. Aí você fez isso. Depois você vai preencher um contrato, porque é segurança para você e para o seu cliente. Aí você vai preencher o contrato. Nesse contrato, você vai colocar todos os detalhes do doce que o seu cliente contratou. Todos os detalhes. Estou falando para você deixar, não, aquele granuladinho da borda e tudo. Tudo você tem que colocar no contrato. Como vai entregar, que dia vai entregar, quem vai receber, tem protocolo de recibo de entrega. Maria Antônia, assina aqui, eu estou entregando para você. Nós já contamos os 5 mil, sei lá quantos mil doces, e você conferiu, e aí você tem lá um contra-recibo para a pessoa receber, que ela conferiu e que estava tudo certo no ato da entrega, para você se livrar de uma ação judicial e um monte de outras coisas. É isso, gente. Então, aí o que acontece? Você vai falar, não vou trabalhar. Não, gente, começa a pegar os pedidos. Você vai começar com 50, com 100, com 200 e você vai aprendendo. Não pode ter medo, que aí você vai estudando e aprendendo, estudando e aprendendo. Nunca deixa de estudar, de buscar conhecimento. Muitas mulheres trabalharam e trabalham hoje na cozinha de casa, começaram, e outras que começaram há muitos anos, porque a gente aqui, nós estamos numa época, né? E tem muitas mulheres que fizeram pão de mel lá atrás, mas eu quero que você saiba que o pão de mel é muito valorizado. Você que não está sabendo, se você está reclamando, que vem aqui reclamar no meu canal, nos canais, você precisa aprender a olhar com um olhar diferenciado para o seu pão de mel, tá? E por quê? Porque, gente, tem várias mulheres, a maioria é mulher, tá, gente? Mulher é mulher, né? Várias mulheres com lojas de pão de mel abertas pelo Brasil afora e várias com franquias ou pontos de vendas. Vai procurar aí Doce Ricordo, um negócio assim. Vai procurar, tem uma antiga em São Paulo, tem essa, tem a Senhor Pão de Mel e tem uma infinidade de cafeterias que pegam o seu pão de mel para oferecer para os clientes. Gente, pão de mel é negócio, é negócio, negócio e negócio. Basta você trabalhar como uma empreendedora e não achar que você está na cozinha de casa e que você não vai dar conta. Vai sim. Então, você tem que trabalhar igual essas mulheres aí. E o que acontece? Uma preocupação comum é que você acha que o pão de mel é só isso aqui. Que você, ai, Maria Antônia, eu recebo, gente, tô falando para vocês que eu recebo aqui. Ai, Maria Antônia, parei, tá tudo parado, eu não tô fazendo pão de mel por causa desse calorão, tá tudo parado. Tá tudo parado. Aqui, ó, na sua cabeça. Porque você está deixando de oferecer o pão de mel. Um pão de mel. Cadê? Onde eu deixei ele aqui? Ó. Olha isso. Um pão de mel para um café da tarde para uma família de 2, 3 ou 4 pessoas. Tá? Olha. Só que, fiz hoje, gente. Isso aqui tá um cheiro maravilhoso. O que você vai fazer aqui? Se você faz um desse agora para Páscoa, olha as dicas e anote, gente. Olha só. Forminho de bolo inglês descartável. Essa aqui acho que é da Galvanotec também. Eu tinha aqui, gente, mas vocês me desculpem, que eu já uso ela aqui nos cursos. Eu tô sem a etiqueta da... Enfim, procura essas forma descartável de bolo inglês.
Você pode colocar frutas cristalizadas aqui dentro agora, Colomba Pascal, mas você pode usar a sua massa que você tem aí na sua casa. A sua massa, confia nela, você faz a sua massa. Não precisa sair correndo atrás de massa, são todas praticamente iguais. Mas não é a massa que vai fazer você ter sucesso. Não é só a massa. A massa é um dos melhores ingredientes, ou dos melhores motivos para o seu negócio dar certo. Tem que ter uma boa massa? Tem sim que ter uma boa massa. Confia na que você tem, mas saiba trabalhar essa sua massa. Ah, Maria Antônia, não está dando para banhar. Não está dando para banhar pão de mel, tá difícil. E a mesma mulher que faz pão de mel há mais de 10 anos, que sustentou a filha na universidade, a filha mora fora do país hoje, tá? Ela faz pão de mel com chocolate nobre e não reclama. Não reclama. Ela ama fazer pão de mel, fazer a temperagem, e pode estar esse tempo, pode estar qualquer tempo, ela faz o pão de mel dela. O que ela é melhor do que nós? Por que ela pode e eu não posso? Por que eu tenho que ficar reclamando e ela não reclama? Então, quanto mais você reclama, mais você atrai coisa ruim para você. Então, não dá para fazer de um jeito, pelo amor de Deus, faça de outro. Faça assim. Bota numa forminha. Olha essa forminha aqui, olha que belezinha essa forminha. São forminhas de alumínio bonitinha que você pode encantar o seu cliente com esses bolos. É como se você estivesse vendendo um bolinho, você vai fazer a precificação que eu ensinei, corre lá, pega a fórmula e pesa quanto é que foi de massa aqui, vai fazer as contas. Quanto é que custa a sua massa e quantos desses você faz para você encontrar o preço e vende o bolinho assim. Nós vamos agora cobrir com um pouquinho de chocolate, ou fazer uma ganache, ou o que você quiser, do jeito que você quiser. Quer cobrir inteiro, quer fazer só escorridinho aqui, com um pouquinho de granulado, tudo certo. Mas não deixa de vender e de reclamar. Para de reclamar. Deixa de reclamar, não é não deixa de reclamar. Para de reclamar e faça, olha que belezinha esse pão. Agora, ai, Maria Antônia, mas eu não acho essa forma. Eu sei que vocês vão falar. Ai, mas eu não acho essa forma. Ai, porque tudo é difícil. E esse aqui, pequenininho, um bolinho menorzinho. Gente, ó, olha esse aqui. É isso aqui, ó. É minha mão. Não sei quantos centímetros tem aqui, uns 6, 7 centímetros. Ó, é uma forminha de bolinho caseiro, pequenininho. E você vai vender. Você vai vender. Você pode colocar aqui, fazer desse jeito, mas você pode colocar frutas aqui dentro. Inova seu pão de mel. Coloca banana, uns pedacinhos de maçã, uns pedacinhos de banana. Põe lá e põe para assar, põe por cima. Põe para assar, joga açúcar aqui. Você vira esse aqui, ó. Ai, que bom. Você colocou na forma a massa? Você colocou a massa na forma? Você coloca aqui o que você quer. Amêndoas, nozes, maçã passada na canela e no açúcar. E dá uma afundadinha aqui e pulveriza açúcar com canela e bota para assar. Quero ver se você vai vender ou não vai. Precisa de muito chocolate? Não. Você vai vender isso aqui como água. Gente, pão de mel diferente. Seu cliente vai falar, mas você vende esse pão de mel? Não, hoje eu trouxe uma proposta diferente para você. Para você experimentar, exclusivo. Para você experimentar, não vai vender. Quero que você leve, porque você vai gostar, porque você já conhece a minha massa, mas agora, numa nova versão, com pedacinhos de maçã, com esse, igual um crumble, né, que a gente fala por cima, o que você quiser. Ou só com açúcar e canela, injeta banana, gente, faz aí do seu jeito, tá? Para que você não perca a venda. Outra coisa, outra proposta, olha, gente, essas marmitas de alumínio que a gente não precisa colocar a mão nesse calorão, assou, tirou, pronto. Você vai fazer uma cobertura, pode fazer de brigadeiro branco, brigadeiro preto, pode fazer o creme pâtissier, pode fazer, enfim, gente, faça um recheio
e coloque aqui, faça uma decoraçãozinha, molha, faça bolo gelado. Isso aqui saiu do forno, joga lá igual bolo gelado de coco, joga lá aquela calda deliciosa. Pode ser calda com anis estrelado, a especiaria que você não colocou aqui. Você pega, por exemplo, não coloco anis estrelado, porque às vezes fica difícil fazer a infusão e tal. O que você faz? Faz uma calda de anis estrelado, que é um pouquinho de açúcar, deixa ferver com água e o anis, aí você molha bem ele aqui. Depois você joga um chocolate derretido, uma ganache bem molinho, e joga aqui em cima e você põe umas raspinhas de chocolate. Gente, para de falar que não vende pão de mel. E mais, e mais. Olha essa, vocês viram que tá tudo prático hoje aqui, né, gente? Tudo prático, tudo prático. Olha o tamanho dessa forminha, ó, o tamanho da minha mão. Vou pegar a forminha, não tem nenhuma aqui. Mas, ó o tamanho do pão de mel, o tamanho da forminha. Tá vendo? Ela é pequenininha, acho que é a menorzinha dessa marca aqui, da Ida, né? Acho que é a menorzinha. Gente, ela é muito fofa. Assa aqui dentro, faz o seu acabamento com bico, sem bico, o que você quiser. E você vai sair vender. Fura, põe uma caldinha ou, olha isso, não devia falar isso não. Você conhece isso aqui? Cortador de cupcake? Então tá. Então olha a dica. Você fura aqui no centro, não vou furar isso não. Você vai furar, tirou a massa, faz uns 2 furinhos aqui, ó. Injeta um pouquinho de doce de leite, ou então você pega o bico de confeitar, a manga de confeitar e o bico, e você injeta aqui, tá? Um doce de leite. Pode molhar, porque aqui, gente, aqui pode molhar à vontade. Porque é alumínio, você pode molhar, só que assim, molhou, validade, ó. Não pense que é a mesma validade dele assim, tá? Molhou, você corre para consumir logo, tá? E aí você pode molhar, você pode... Gente, tanta coisa você pode fazer. Muita coisa. Um cuidado. Você coloca uma quantidade de massa um pouquinho para baixo do meio, para você ter espaço para a gente fazer aquele trabalho de bico, igual eu fiz aqui, ó. Olha essa, gente, ó. A filhinha. Olha a filhinha dela. Tá vendo? E aí a gente pode fazer um trabalho de bico. Ó, não dá para ver. Tá vendo? Um trabalho de bico aqui, ó. Tem um trabalho de bico aqui que você pode fazer de brigadeiro em ponto de bico. Você faz do jeito que você tem mais facilidade ou não. Ah, Maria Antônia, esse negócio de bico não é comigo. Passa só o brigadeiro, você sabe fazer? Passa e joga granulado, acabou, sai vender, pronto. Olha os pequenininhos. Por quê? Gente, você tem que ter variedade, porque você pode encontrar vários tipos de público. Ou ele vai poder comprar só esse aqui, que é o menor, o mais em conta, ou ele vai querer comprar esse aqui para levar para a família, outro tipo de público. E você tem que ter essas opções, tá? O que mais que tem aqui? Olha, gente, essas outras formas aqui, ó, que você pode usar para assar pão de mel. Olha, quantas versões você pode fazer com o pão de mel, então você não pode ignorar essas outras possibilidades para você vender esse pão de mel. Gente, e tem muito mais coisa aí que você pode fazer. Muito mais. Cadê o pão de mel? Nessas caixas acrílicas. Montar pão de mel nessas caixinhas aqui, ó. Molha, faz geladinho, pode fazer um pão de mel de massa branca, com especiarias e tal, você faz, monta aqui gelado, faz o bolo gelado de pão de mel e você vai vender. Você tem esse aqui, ó, que eu deixei separado para vocês verem. Gente, o copo da felicidade de pão de mel com frutas. A caixa, até do jeito que veio lá da loja Santo Antônio. Olha isso, gente. Faz a caixa de pão de mel. Faz uma caixa, é um box, né? Que eles falam, box. Enfim, gente. Pão de mel na caixa, tá?
Cada um dá o nome que quer, né? Você põe aí na sua confeitaria o nome que você quiser, o que você não pode deixar de vender. Pão de mel na travessa, pão de mel na taça, pão de mel na caixa, pão de mel no bolo inglês. Tudo você faz pão de mel e vende. E o pão de mel que está bombando aqui no meu canal é um pão de mel que você sabe fazer aí na sua cozinha e você tem que ensinar os restaurantes a fazer o quê? Você tem que ensinar os restaurantes a servir o seu pão de mel como sobremesa empratada. Sobremesa empratada de pão de mel, você vai colocar o seu pão de mel banhado, recheado, normal. 10, 15 segundos, depende da potência do seu micro-ondas. Vai colocar no micro-ondas. Derreteu. Você vai decorar com frutas, pode ser uva, pode ser morango e também bolas de sorvete. É fantástico. Quem aí já conhece, já fez a sobremesa empratada de pão de mel? Conta pra mim. Deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Quem aí já fez? Nossa, quanta coisa aqui. Parou aqui, ó. Comecei com banhado, aprendi com você. Banhado só se fizer em forma individual. Eu concordo com você. Porque esse que eu mostrei para vocês, gente, do cortador, por isso que tem que ir para a geladeira para ele firmar. Quando a gente faz na forma individual para banhar, por que ele é uma pequenininha? Não é à toa, gente. Porque ele cria uma casquinha aqui em volta. Ele cria uma casquinha aqui em volta para que ele não esfarela. Então ele deixa mais firme, ele facilita na hora de banhar. Então você tem menos, não estraga tanto chocolate para peneirar, enfim, né? Você sabe o que eu estou falando. Então, por isso que existe as forminhas individuais, para facilitar o banhar. Mas se for para fazer o moldado, gente, para de sofrer, pelo amor de Deus. Você faz nesse aqui, gente, olha, nesses potinhos aqui, tem outros, tem uma infinidade. Aí você vai ver, depende do seu público, talvez esse seja grande até. Para determinado público, eu falo que esse aqui é de G650, da Galvanotec. Mas tenta pegar esse tipo de embalagem que você possa congelar. E aí você só vai organizar dentro do seu cooler ou da sua bolsa térmica para você sair na rua, para você fazer entrega. E eles vão ter uma sobremesa deliciosa. Porque você pode, tira de manhã do congelador, faz uma porção diária lá para você não ficar sem produção e sai vender. Porque esse tipo de embalagem dá para congelar. Esse copo aqui, ó, copo da felicidade, que o pessoal faz muita coisa aqui. A gente pode adaptar para o pão de mel também, gente. Não fica triste por conta de vocês falar que não dá para fazer pão de mel. Claro, se você tem dificuldade de fazer um banhado que realmente a gente está sofrendo, faça esses daqui que eu te mostrei. E chega de desculpas. Vocês já ouviram falar? Chega de desculpas, né? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos banhar, tá? Nós vamos banhar aqui. Então, você precisa aproveitar, tá bom? Você pode procurar aí fazer os seus pães de mel. Viu todas as diferentes apresentações que eu te mostrei, que é nessa versão de verão, vamos dizer, e pronto, e sai para o abraço, porque vai dar certo. Então, você precisa explorar mais o universo do pão de mel, de maneira mais consciente. Por que consciente? Eu estou dizendo para vocês, gente, porque vocês viram que eu ensinei a precificação, está até aqui meu flipchart. Vocês viram a precificação que eu fiz do ovo de Páscoa, e eu mostrei o do pão de mel, que eu ensino no curso, bonitinho. Eu aqui, ó, eu trouxe conteúdo de valor para você. Onde que você quer chegar no final de 2024? Eu quero que você prospere esse ano, por isso que eu venho aqui, ó, e dou um monte de conteúdo. Eu coloquei lá
no story, qual é a sua maior dificuldade? Precificação, venda, ou outros, ou não sei mais o que eu coloquei. O que vocês falaram? Precificação, precificação, precificação. Aí eu venho aqui, dou uma mega aula de precificação. Cadê você? Vocês só vêm aqui na aula onde tem a técnica? Para quê? Para quê, gente? Se você não para, não sabe nem quanto custa o seu pão de mel, o que você veio fazer aqui? Você sabe que derreter um chocolate, colocar um creme de leite ou qualquer líquido, você faz uma ganache e você joga em cima do bolo? Agora não sabe quanto vai calcular, como que vai calcular isso aqui, quanto é que você vai cobrar? Vai correr desesperado, vai falar, quanto que eu cobro desse bolo? É isso que vocês vão perguntar. Porque dói fazer a precificação. Só que se você não aprender a fazer a precificação, você não vai para frente. Você vai estar sempre com dúvida, cobrando pouco. E se você cobra pouco, você não tem salário para suprir as suas necessidades básicas. Você não tem dinheiro para você investir em equipamento para agilizar a sua produção, para comprar uma geladeira nova, uma batedeira nova, mais forminhas, mais descartáveis para você vender agora no verão, o pão de mel versão verão, né? Então, se você não sabe fazer a precificação, como é que você vai empreender? Como que você vai chegar lá? Como que você vai chegar no final de 2024 com um salário de 4, 5 mil reais? Não vai chegar. Para calcular, para fazer as coisas. Não adianta você pular essa etapa. Eu estou começando o ano com o pé direito e mostrando para vocês por onde começar. Por onde começar. Aí hoje eu trouxe algo diferente, tá? Porque você pensa que você só tem que vender esse pão de mel aqui. Não. Esse pão de mel você pode vender ele sem nada, do jeito que está aqui, só banhado para café. Não falei isso para você. De tudo que eu apresentei. Pega um pão de mel desse, pode fazer o menorzinho, tá? Aquele pequenininho, mini, banha, pulveriza cacau aqui em cima, vai lá e vende para a cafeteria. Ou nos próprios restaurantes, para ele colocar do lado da xícara de café. Eles não colocam um biscoitinho? Eles vão colocar o seu mini pão de mel. Por quê? O sabor das especiarias tem tudo a ver com o café depois de uma refeição. Então, gente, porque as especiarias vai ajudar na digestão, tem toda uma história que você tem que contar para você encantar o seu cliente. Então, não perde a oportunidade de vender ele como ele veio ao mundo, como o pão de mel veio ao mundo, desse jeito, sem recheio e banhado, tá? E aí, hoje a gente fala, serva ele para café nas cafeterias. Tá bom? É isso, gente. Então, eu vou derreter aqui o nosso chocolate. Esse chocolate aqui, ó. Gente, aliás, corrigindo, esse não é chocolate. Esse é uma cobertura da Salvale, tá? Sem açúcar. Então, eu vou virar a câmera aqui do Facebook e do YouTube. Então, gente, se você faz aqui, ó. Deixa eu ver mais aqui. Muito bem. Olá, tudo bem? Sim, eu falei sobre isso aqui. Eu falei sobre... E você faz as precificações maravilhosas, né? Eu adorei. Então, gente, eu falei das embalagens aqui, sim. A embalagem no pão de mel tradicional, ela vende... eu vou fazer uma live na terça-feira, gente. Vocês não podem perder. A live vai ser com a Selminha. E a Selminha faz pão de mel, o banhado, que ela ama. E ela vende em feiras, ela coloca em consignação nas lojas, ela leva para degustar. Ela vive de pão de mel e fatura mais de 3 mil, 4 mil reais por mês com pão de mel. E vai montar a cozinha dela. Tá montando já, né? Já tem o espaço, já tá montando a cozinha dela. Para ela aumentar a sua linha de produção, ter uma capacidade maior de produção. Então, isso, sabe, me encanta de ver uma mulher tão batalhadora e empreendedora que é a Selminha, vocês vão conhecer um pouco mais.
Então, vocês não podem perder a próxima live. Outra coisa, valorize a sua receita, tá? Valorize, não saia aí desesperado achando que a do outro é melhor, porque não é. Valorize a sua receita, tenha uma, duas ou três receitas. Não precisa ir atrás de um monte de coisa, porque você pode fazer ela de todo tipo, tanto banhado quanto moldado. É claro que tem algumas receitas que não dá para fazer o banhado, ele é muito fofo. Não dá, gente. Eu já testei várias aqui. Tem algumas que não dá, essa que eu fiz hoje, ela dá. Então, tem umas que são muito fofas e não dá, então para você fazer esse tipo de bolinho aqui, fica maravilhoso, tá? Esse chocolate da Salvare, tá? Vou usar essa cobertura pra gente banhar este bolinho aqui. Então, ele é assim lá dentro, ó. Ele é bem diferente de todas as outras marcas que eu usei aqui. Não sei se vocês conhecem, mas ó, vale a pena usar essa marca de chocolate, tá? Olha que legal. Ela é compridinha, parece uns palitinhos. Vamos ver? Vamos derreter? Você conhece essa marca de chocolate, gente? Vocês conhecem? Era para eu derreter esse aqui, mas o tempo não deu. Olha, esse é um chocolate autêntico da Salvare. Esse é um chocolate nobre, tá? Esse é o nobre ao leite. E tem um outro aqui, zero açúcar. Essa é uma cobertura fracionada meio amargo. Uma cobertura fracionada meio amargo da Salvare.